Cabelo azul, piercing no nariz, frases de efeito, punho cerrado e uma suposta independência de homem. Até que precise chamar um bombeiro, um policial ou subir uma parede de tijolo. Essa é a caricatura moderna da mulher que diz não precisar de ninguém, mas que depende de um sistema inteiro para parecer forte. Enquanto isso, do outro lado da trincheira ideológica, uma mulher bonita acorda, veste uma roupa simples, passa batom e vê o mundo se dobrar aos pés dela, sem fazer barulho, sem gritar, sem se vitimizar. Porque a verdade é que a beleza feminina é um poder de mercado e, como todo monopólio natural, não precisa ser justo, nem moral, nem equilibrado. Só precisa existir. Quando uma mulher é bonita, ela não precisa argumentar. A sociedade entrega. Os homens oferecem. As portas se abrem, a atenção vem, o respeito, mesmo que forçado, aparece. Tudo isso sem esforço técnico, sem diploma, sem tese acadêmica sobre gênero. A beleza não precisa de permissão. Ela só precisa ser exibida. É por isso que o feminismo não é a revolução das mulheres. É o grito das que não têm o que negociar biologicamente. É uma resposta à dor da irrelevância sexual. Aquelas que sabem, no fundo, que não foram escolhidas pelo instinto masculino tentam reescrever o jogo e chamam isso de igualdade. Mas igualdade entre quem? E com base em quê? Uma mulher realmente bela não quer igualdade. Ela quer preferência. E, geralmente, consegue. Se o mundo fosse realmente machista, como pregam, mulheres bonitas não estariam dominando os palcos, os feeds, as marcas, os bastidores de poder. Estariam caladas, apagadas, mas não estão. Estão lucrando com a própria aparência, com o que o feminismo chama de opressão, mas que no mundo real é capital biológico em alta valorização. No fim das contas, essa guerra entre beleza e feminismo não é moral, é econômica. É uma luta por atenção e recursos, por validação e influência. A mulher bonita não grita, porque ela não precisa. Ela é escutada mesmo em silêncio. E o feminismo? É a religião das que não foram vistas. A salvação das invisíveis. Ato 1. O capital erótico é brutal e justo. O capital erótico diz que pessoas bem apessoadas são naturalmente melhor aceitas. Mulheres e homens mais bonitos têm mais facilidade de ganhar dinheiro, de ser promovidos, de encontrar um bom par. Não porque as pessoas têm segundas intenções, mas porque elas naturalmente prestam mais atenção ao que é belo. Talvez seja por isso que as feministas precisam gritar para serem ouvidas. O capital erótico é talvez o único lugar onde a justiça existe, não moral, mas biológica. Ele não recompensa boas intenções, diplomas ou discursos inflamados. Ele recompensa o que atrai, o que seduz, o que ativa o instinto primitivo de seleção. E nesse mercado, a beleza é a capital sexual. É a moeda que vale mais que qualquer currículo nas 2 primeiras décadas da vida de uma mulher. O jogo é simples. Os olhos masculinos não precisam ser educados. Eles apenas reagem. Não é uma escolha racional. É uma resposta automática. Você não precisa ensinar um leão a correr atrás da presa. Ele simplesmente faz. E como homem, o comportamento visual é o mesmo. O feminismo tenta reprogramar o instinto, mas ignora a verdade incômoda. O desejo não se negocia, ele se ativa, ou não. Feminismo não nasce onde a beleza é em excesso. Ele floresce onde a beleza não dá lucro, onde o olhar masculino passa reto, onde a atenção não vem naturalmente. É ali que surgem as teses, os coletivos, as marchas e as acusações. Quando o biológico falha, entra a ideologia. A mulher bonita descobre cedo que basta um olhar para conseguir o que outras passam uma década tentando conquistar com esforço e vitimismo. E aqui está a parte que ninguém tem coragem de dizer. A revolta feminista não é contra os homens, é contra as próprias limitações genéticas. É o grito de quem não foi escolhida. O problema nunca foi o patriarcado, foi o espelho. E isso nenhuma militância resolve. Hoje, o homem médio paga o preço de viver numa era invertida, onde as mulheres mais bonitas estão caladas, agindo como estratégia, e as menos atraentes ganharam palco e megafone. Mas enquanto o barulho distrai, quem tem beleza negocia em silêncio.
a atenção do homem ainda é o ativo mais disputado, e ele continua sendo manipulado, seja pelo grito ou pelo charme. Se você entendeu isso, parabéns! Você está vendo o jogo por trás do jogo. Então curte esse vídeo e se inscreve no canal. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em quem ainda está dormindo, achando que tudo se resume a respeito e igualdade. O mundo real não opera por discursos. Ele se move por instinto, poder e estratégia. Ato 2. A mulher bonita é a aristocracia biológica. Ela não precisa de revolução. Ela não precisa levantar a voz. Nunca precisou. A mulher realmente bela apenas entra em um ambiente e o ambiente muda. As conversas diminuem, os olhares se voltam, os corpos se ajustam. Ela não exige espaço, ela ocupa sem pedir. Porque a mulher bonita não nasce no mesmo jogo das outras, ela nasce no topo da pirâmide social, com um tipo de capital que não se compra, não se estuda, não se fabrica em laboratório ideológico. Ela é aristocracia biológica. E como toda aristocracia, ela não faz revolução, ela herda privilégios. A revolução é sempre a arma de quem está embaixo. Quem tem poder de verdade não quer mudar as regras, quer mantê-las como estão. O feminismo é o megafone das medianas tentando ressignificar o jogo que nunca as favoreceu. Querem que o mundo trate todas como deusas, quando só algumas nasceram com esse brilho nos olhos, essa simetria nos traços, esse magnetismo involuntário. O feminismo quer transformar a mulher comum em protagonista, mas a beleza já faz isso sem esforço, sem texto, sem protesto. Enquanto as militantes discutem sobre patriarcado nas redes sociais, a mulher bonita está ocupada com algo mais valioso, monetizando a atenção que recebe. Ela transforma olhares em oportunidades, convites em contratos, elogios em vantagens silenciosas. A beleza não precisa discursar, ela hipnotiza. E nesse encantamento, ela movimenta a estrutura sem precisar mover os lábios. Por isso a mulher bela raramente milita, porque toda ideologia que prega a igualdade corrói o poder natural que ela carrega. Se tudo for igual, sua vantagem desaparece. Ela entende o que o silêncio estratégico é mais lucrativo que qualquer hashtag. E fica calada, não por omissão, mas por superioridade. Quem sabe o que tem, não se expõe por migalhas ideológicas. Essa é a grande verdade que ninguém ousa dizer. Quem entende o valor do poder não quer igualdade, quer vantagem. A mulher bonita sabe que quanto mais igualitário o discurso, menos espaço ela terá para capitalizar o que tem de raro. Ela não quer nivelar, quer se destacar. E por isso, enquanto o feminismo grita, ela observa, filtra, escolhe e segue vencendo. E se você é homem, entenda, ela não quer ser igual a você, ela quer estar acima, e já está. Você vai continuar fingindo que não vê? Se este conteúdo está te confrontando até aqui, o meu livro Manual Prático de Doutrina Masculina vai te forjar. É estratégia, guerra, postura, exercícios práticos. É o tipo de livro que ninguém vai te dar de presente. Então leia sozinho, mais de uma vez. O link está na descrição. Ato 3. Por que os homens caem nessa armadilha ideológica? O homem moderno fraco é sedento por aprovação. O preço disso? Aceitar a mentira que o diminui. Vemos o surgimento do homem feminista, não porque ele entendeu as dores do feminino, mas porque é frouxo, carente e não quer desagradar. Ele acredita que se repetir os mantras certos, alguma mulher vai achá-lo mais desejável. Pura ilusão. O mundo real não funciona assim. A mulher de alto valor, aquela bonita, elegante, seletiva, vê esse tipo de homem como um pet ideológico, um servo, um ombro amigo descartável. Enquanto ele se desculpa por ser homem, por ter desejo, por ter testosterona, ela reconhece nele um erro de fábrica. O tipo de homem que pode ser útil, mas nunca será desejado. Ele não inspira proteção, não impõe respeito. Ele agrada. E só.
O feminismo se aproveita disso e criou um teste de lealdade moderno. Quer saber se um homem é bom? Veja se ele repete os dogmas: patriarcado, privilégio masculino, masculinidade tóxica. Quem repete acredita que está do lado certo, mas só está sendo usado. Ele não é protagonista, é ferramenta. Um soldado que luta numa guerra que nem é dele. A verdade é que a masculinidade domesticada é mais fácil de controlar. E tanto a ideologia quanto a carência feminina se aproveitam disso, porque homens fortes são imprevisíveis, exigem respeito, têm critérios. Já os frágeis pedem desculpas até pelo que não fizeram. O erro começa cedo. Muitos confundem bondade com aceitação, mas o mundo não premia os bons, premia os úteis e os fortes. O bonzinho serve para ouvir desabafos, carregar caixas, pagar jantar e ser descartado com "você é especial, mas..." Ele acredita que está sendo do bem, mas na prática está sendo pastoreado por um sistema que o quer inofensivo e submisso. O feminismo só funciona porque homens com medo permitem. Medo de serem rejeitados, medo de parecerem rudes, medo de não serem amados. Mas no fundo o buraco é mais embaixo. Há uma carência materna não resolvida. Ele quer ser aceito por mulheres como quis ser aceito pela mãe. E nisso se entrega ao controle em troca de migalhas de afeto. Se você acordou, prove. Comente agora. Não sou um feminista. Ato 4. A mídia e o culto à feiura. Vivemos numa era onde o belo incomoda mais que o grotesco, onde a mulher bonita é vista como opressora e a feia como heroína. A mídia, que deveria refletir o melhor da realidade, hoje vende fraqueza como virtude e desconstrução como progresso. Por quê? Porque o sistema não quer mulheres confiantes e belas, nem homens despertos e seletivos. Isso tornaria a massa difícil de manipular. O sistema quer gente apagada, carente e obediente. A beleza natural virou uma ameaça. Ela incomoda, expõe, revela hierarquias que não podem ser discutidas sem gerar ressentimento. Então o que fazem? Tentam desconstruí-la. Mudam padrões na marra, enfeiam campanhas, promovem modelos fora de forma, como se fosse revolução. Não é. É estratégia. Porque o feio precisa de ideologia para se sentir relevante. E a mídia entrega isso de bandeja, com slogans vazios sobre representatividade e inclusão. No fundo, é só uma maneira de fazer a exceção parecer regra e a norma parecer opressão. A verdade que ninguém diz é simples: o padrão de beleza não oprime, ele seleciona. E o que dói nas pessoas não é a existência do padrão, mas a sua própria exclusão dele. O que se vê hoje não é um clamor por justiça estética. É um levante do ressentimento, travestido de militância. E há um motivo ainda mais obscuro por trás disso. Toda campanha contra padrões de beleza é uma tentativa de controlar o instinto masculino. O desejo masculino, visual, direto, instintivo, é visto como um inimigo do sistema. Um homem que sabe o que quer, que não se culpa por seus desejos, é perigoso. Ele não é manipulável. Mas se você o faz aceitar o feio como belo, o fraco como forte e o vulgar como sofisticado, então você o castra simbolicamente e ele passa a obedecer. A inversão é clara. Quem tem valor biológico é apagado. Quem vive do grito ideológico é exaltado. O desejo, um só: nivelar todo mundo. Mas isso nunca vai acontecer. A biologia não mente. Homem é homem, menino é menino. Bom, deixa pra lá. Se você é dos anos 70, 80, 90, vai entender. Ato 5. O preço da beleza e o custo da inveja. Beleza é poder, mas como todo poder real, cobra caro. Não é só sorte genética, é disciplina diária, vaidade bem executada, autocontrole alimentar, treino
postura, inteligência social, é uma construção, uma curadoria. Por isso poucos têm. E por isso é mais fácil criticar do que competir. Quem não foi abençoado pela natureza ou não teve disciplina para compensar com esforço, escolhe o caminho mais confortável: acusar o sistema. Daí nasce o discurso padrão de beleza oprime. Mas o que realmente incomoda não é o padrão, é o espelho. O feminismo moderno, em muitos casos, se tornou a ideologia da inveja institucionalizada. É o ressentimento organizado em coletivos transformado em moralismo e empacotado como justiça social. Mas por trás das palavras bonitas há uma verdade crua. As mulheres que não são desejadas querem vingança contra o desejo. Elas tentam reeducar o homem, dizer o que ele pode ou não pode achar atraente. Querem que você se sinta culpado por seus próprios instintos. Como se o desejo masculino fosse um crime, uma herança tóxica, algo a ser corrigido por cartilha universitária. Mas desejo não se educa, se desvia, se recalcula ou se esconde. E um desejo escondido se transforma em frustração. Uma frustração acumulada se transforma em apatia, ou pior, em submissão disfarçada de respeito. E aqui está o ponto mais perigoso. Toda vez que você se sente culpado por ser homem, alguém está lucrando com sua castração. Cada vez que você abaixa a cabeça, pede desculpas por sentir atração ou aceita migalhas de validação em troca de obediência ideológica, o sistema agradece. Porque homens dóceis não incomodam e mulheres ressentidas são fáceis de controlar. Nessa equação, ganha quem vende curso, quem vende livro, quem vende discurso. Perde quem vive. O sistema atual foi projetado assim: homens anestesiados, mulheres frustradas e uma elite rindo disso tudo enquanto lucra com a guerra dos sexos. É uma máquina que só funciona com culpa, vergonha e recalque. Você pode continuar acreditando que tudo é questão de respeito, ou pode enxergar que o jogo é sobre poder, desejo e dominação. E nesse jogo, ou você acorda, ou será castrado em nome da igualdade. Ato 6. O que o homem pode fazer diante desse cenário? A primeira coisa que o homem precisa entender é simples e dura. O jogo não é justo, mas isso não significa que ele seja invencível. Pelo contrário, é vencível com inteligência e estratégia. O problema é que muitos homens, ao perceberem a injustiça do sistema, se tornam cínicos, rancorosos ou simplesmente inertes. Reclamam das vantagens femininas, da beleza alheia, da manipulação ideológica, mas continuam sem construir valor próprio. E aí, caem no mesmo erro que criticam: a vitimização. Você quer vencer? Então observe a mulher bonita. Ela não perde tempo tentando mudar o sistema, ela maximiza o que tem de melhor. Não está em coletivos gritando contra padrões, está lapidando sua imagem, aprendendo a se portar, seduzindo sem pedir licença. E o homem precisa aprender o mesmo princípio. Não tente mudar a estrutura, eleve seu valor dentro dela. Isso significa investir pesado em poder pessoal. Aparência, sim. Cuide da sua estética, do seu corpo, da sua presença. Renda, porque dinheiro é liberdade e autoridade no mundo real. Habilidades sociais, porque saber falar, ler pessoas e influenciar decisões é arma silenciosa de quem entende o jogo. O homem que domina essas três frentes se torna não apenas desejável, mas perigoso para o sistema. E por isso, ele é ignorado nas narrativas, porque não dá para manipulá-lo. Não brigue com o sistema. Ele foi feito para drenar sua energia. Seja maior do que ele. Enquanto os ressentidos discutem, você constrói. Enquanto os domesticados obedecem, você sobe de nível. E entenda de uma vez, o feminismo não é o seu inimigo, é só o sintoma do colapso da mulher mediana que perdeu o valor natural e agora quer poder por decreto.
Você não está aqui para salvar a mulher. Essa não é sua guerra. Sua missão é outra: salvar a si mesmo. E não de forma desonesta nem revoltada, mas ética, firme e lúcida. Porque quando você se torna um homem de alto valor, o mundo muda. Não por justiça, mas por consequência. E aí, você finalmente percebe: o sistema não é o seu dono. Era só uma cerca. E agora você tem as ferramentas para pular. Ato 7. A beleza envelhece, a estratégia permanece. A mulher bonita reina cedo, mas reina por pouco tempo. O trono dela tem prazo de validade. E todos sabem disso, inclusive ela. Aos 30, o mercado já começa a esfriar. Aos 35, a disputa se torna desesperada. Aos 40, muitas tentam vender discurso, porque a mercadoria biológica perdeu valor de mercado. O que era capital virou nostalgia. Mas enquanto isso, o homem estratégico sobe, devagar, em silêncio, sem aplauso, mas sobe. Por isso, se você tem 20 e se sente ignorado, subestimado ou descartável, não entre em pânico. Só não seja burro a ponto de viver de imediatismo. Sua hora não é agora. Ela vem aos 35, 40, 45, se você construir. Essa é a chave. O auge do homem não é biológico, é construído. Mulheres vivem o auge no início. Homens que não se sabotam vivem o auge no final. É assim que o jogo foi desenhado, e quem entende isso vence de forma sólida. A paciência estratégica é a vingança silenciosa dos homens ignorados na juventude, os que foram rejeitados, deixados no vácuo, usados como amigos, esquecidos nas festas. Esses são os que têm mais munição para crescer, se souberem converter dor em construção. Enquanto os holofotes estão nas aparências, o homem de visão está empilhando vitórias que ninguém vê. E quando finalmente aparecem, o jogo já acabou para quem só teve beleza como moeda. O tempo é cruel com a aparência, mas generoso com o mérito acumulado. Beleza é poder jovem, estratégia é poder eterno. A mulher que viveu só de corpo chega aos 40 invisível. O homem que viveu de estratégia chega aos 40 temido, respeitado, desejado. E isso não se compra, não se milita, não se força, se constrói. O fim do jogo revela a verdade. Quem viveu de vaidade, desaparece. Quem construiu império, governa. Então pare de se medir por aprovação momentânea. Você está num jogo de longo prazo, e ele favorece os frios, os calculistas, os consistentes. Não acelere por desespero. Caminhe com foco. O mundo não precisa de mais homens apressados. Precisa de mais estrategistas disfarçados de comuns. E um dia, você vai entrar em silêncio e todos vão levantar. O mundo é injusto, mas você não precisa ser burro. Aceita que dói menos. O feminismo não é o problema, é o sintoma. O verdadeiro erro está em tentar corrigir o que já funciona. Um sistema biológico onde a mulher bonita tem poder, sim, mas não porque foi injusto, e sim porque foi eficaz. A tentativa de democratizar o desejo, forçar igualdade onde existe seleção natural, é o jeitinho moderno de quem perdeu o jogo tentando trocar o juiz. Não é justiça, é sabotagem. A mulher bonita sempre estará à frente. E não adianta chorar, militar, reclamar. Não é mérito moral, é biologia. Você não vai mudar os instintos masculinos, não vai reprogramar o valor social da juventude e da simetria, e não vai fazer o mundo olhar igual para todas, porque o mundo não opera por justiça, opera por impacto. O que você pode e precisa mudar é sua resposta diante disso. Pare de reagir como gado ideológico e comece a jogar o jogo dos poucos, o da construção silenciosa, do mérito estratégico, da força ética. O jogo onde não se compete por aplausos, mas por influência real.
onde o tempo é aliado e o imediatismo é o veneno, onde o foco não é provar ponto em debate, mas construir poder sem pedir permissão. Os homens que estão vencendo hoje não são os mais bonitos, nem os mais certinhos. São os que abandonaram a ilusão de que o mundo será justo. São os que entenderam que a realidade não se molda pela moral, mas pela consequência das ações. Eles não esperam igualdade, eles criam vantagem. Mas aqui vai o aviso que separa os homens dos moleques. Injustiça não é desculpa para covardia. Você não precisa odiar a mulher bonita, nem se revoltar contra o jogo. Você só precisa ser melhor. Sem ódio, mas com força, com frieza, com visão, com princípios e com foco implacável na sua evolução. O mundo é injusto, sim, mas burro você não precisa ser. E se você for esperto, essa injustiça vai se tornar sua vantagem. Porque enquanto todos choram pela regra, você já estará dominando o tabuleiro. Se esse vídeo te fez pensar, o livro vai te obrigar a agir. Manual prático de doutrina masculina. Nenhuma frase de efeito, nenhuma motivação barata. É estratégia, é limite, é guerra. Você não precisa de mais conselhos. Precisa de doutrina, de algo que ensine como agir nas mais delicadas situações. O link está na descrição. Leia, releia e leia de novo. De preferência, sozinho e sem pressa.